Está começando o programa Viva Mais aqui da sua TV Câmara e hoje a nossa equipe visitou o CAPS. Você vai conferir todos os detalhes a partir de agora. Roda VT. CAPS, Centro de Atenção Psicossocial Maria Vênus Cunha. Há 19 anos, vem prestando serviço em Currais Novos, atendendo portadores de transtorno mental, buscando construir, em conjunto com seus usuários, familiares e equipes, uma cidade livre do preconceito. A instituição fica localizada atualmente na rua Ernesto Cunha, no bairro Valfredo Galvão. Eu estou com Ana Flávia Costa, ela que é enfermeira e presta serviço aqui no CAPS e vai conversar com a gente. Ana, seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Então, fala qual é o papel, qual é a importância do enfermeiro aqui no CAPS. Pronto, o enfermeiro, né, ele é um dos profissionais aqui do CAPS, junto com o multiprofissional, tem eu e vários outros profissionais aqui, e a gente realiza, como eu falei, um trabalho multiprofissional. Esse trabalho é realizado com todos os usuários aqui do CAPS, são realizados grupos terapêuticos, inclusive cada profissional aqui do CAPS tem seus dias de grupo, certo? O meu dia especificamente é na terça e quinta, eu realizo atividades de grupos terapêuticos com esses usuários, que geralmente são atividades do meu eixo, né? Do meu eixo da enfermagem. Eu pego temáticas que têm a ver com a saúde e aí trago para eles, faço de maneira grupal e depois uma dinâmica que tem a ver com a temática que eu elaboro. Então, isso aí vai ajudar, né, a questão da saúde mental desses usuários. E aí a equipe também da gente, da enfermagem, é incluída, né, composta por mim, enfermeira, e 2 técnicas de enfermagem aqui no CAPS. E da sua experiência já, há quanto tempo que presta serviço aqui no CAPS? E como tem sido essa experiência na sua vida? Pronto, faz um ano, vai fazer um ano, a partir do próximo mês que eu estou aqui na saúde mental. E aí é uma coisa nova para mim. Eu imaginava uma situação e é outra totalmente diferente. Realmente são usuários que têm um carinho pela equipe, que eles preservam a gente e a gente tem esse vínculo bastante com eles. É um feedback positivo, como eu posso dizer. E agora eu vou conversar com Mariana Galvão, ela que é assistente social e é coordenadora aqui do CAPS Currais Novos. Mariana, seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Fala para a gente, para quem nos assiste aí, vamos saber um pouco mais sobre essa instituição, o CAPS, né, que é o Centro de Atenção Psicossocial que funciona aqui em Currais Novos. Fala para a gente aí como funciona e o CAPS atende atualmente a quantos usuários? Nós temos hoje, né, cerca de 275 usuários. O CAPS é um centro de atenção psicossocial, né, é um modelo de atenção à saúde mental que foi pensado na reforma, né, psiquiátrica, e aí ele vem trazer uma nova modalidade de cuidado, onde esse cuidado às pessoas com sofrimento mental deve ser ofertado no território, né, deve ser um tratamento mais humanizado, longe de qualquer tratamento que requeira trancar esse usuário, certo? Então, é um serviço que atende pessoas com transtornos mentais graves e persistentes, né? Então, uma depressão mais grave, uma esquizofrenia, um transtorno bipolar, um transtorno de personalidade, enfim, transtornos que são mais severos, né? Que não podem ser manejados na atenção primária à saúde. O nosso funcionamento é de segunda a sexta-feira, com grupos terapêuticos, que acontecem de segunda e terça, manhã e tarde, quinta e sexta, manhã e tarde, e na quarta-feira nós temos o atendimento médico, manhã e tarde também. Né? Então, o CAPS também atende o município de Currais Novos e mais 7 municípios circunvizinhos, né? Cerro Corá, Florânia, Tenente Laurentino, Lagoa Nova, Acari, São Vicente e Bodó. E esses usuários vêm para as atividades terapêuticas, né? A gente tem uma equipe multiprofissional e interdisciplinar,
certo? Que oferta o tratamento a esses usuários através desses grupos terapêuticos de oficinas, né, que vai trabalhar toda a questão mental desse usuário. Certo? E, para além disso, também a gente realiza visitas domiciliares, atendimentos aos familiares, também a gente promove a ressocialização desse usuário através de quê? De ações, né, nas praças, ações nas escolas. Né? A gente sempre está tentando levar a saúde mental para a população como uma forma também de romper com qualquer tipo de estigma. Né? A gente sabe que a saúde mental, principalmente os CAPs, eles são muito estigmatizados. Né? As pessoas muitas vezes não querem vir até o serviço por achar que é um local que trata apenas de pessoas loucas, né? De pessoas que podem ofertar algum risco à sociedade, quando, na verdade, né, isso não existe. Aqui é uma instituição de saúde, né, de saúde mental, que atende todo tipo de sofrimento emocional. Você falou que o CAPS atende atualmente cerca de 270 usuários e que abrange também a outras cidades dos municípios. Como é que é feita essa triagem para para que esse usuário chegue até aqui, o CAPS? O primeiro atendimento no CAPS, ele é realizado, a gente chama de acolhimento, certo? O CAPS, ele atende tanto demanda espontânea, o usuário ele pode chegar aqui e procurar o serviço, certo? Ele vai chegar aqui e vai dizer que está em sofrimento emocional e a gente vai fazer esse acolhimento, que é esse primeiro atendimento. Ou ele pode vir referenciado de algum outro serviço, seja da saúde, da educação, da assistência social. Então, o usuário ele vai chegar aqui, né, para esse primeiro atendimento, a gente pede que venha acompanhado de algum familiar ou alguma pessoa que conheça a história de vida desse usuário e portando, né, os documentos, identidade, cartão SUS, comprovante de residência. E aí, nesse acolhimento, a gente vai conhecer um pouquinho a história desse usuário, né, o que desencadeou esse sofrimento emocional no usuário e se realmente é uma demanda para ser atendida, para ser realizado o tratamento no CAPS. Se for uma demanda CAPS, a gente vai acolher esse usuário nos grupos terapêuticos, né? A gente vai agendar a consulta médica. E se não for uma demanda CAPS, se for um caso mais de ansiedade, é uma questão de um luto mais prolongado, esses casos podem e devem ser manejados na unidade básica de saúde, certo? Então, a gente referencia aquele usuário para que o tratamento seja ofertado ou na unidade básica de saúde ou no ambulatório de saúde mental que funciona aqui na Policlínica. Nós estamos conversando com Mariana Galvão, ela que é assistente social e coordenadora aqui do CAPS de Currais Novos. Mariana, em off nós estávamos comentando aqui, conversando sobre o CAPS e o CAPS 2. Explica pra gente qual é a diferença de um e outro e como é que funciona. O nosso CAPS aqui, o CAPS Maria Vênus Cunha, ele é um CAPS do tipo 2, certo? A gente tem várias modalidades dos centros de atenção psicossocial. A gente tem o CAPS 1, CAPS 2, CAPS 3, CAPS I e CAPS AD, certo? O CAPS I é o CAPS infantil, o CAPS AD é o CAPS específico para demanda voltada para álcool e outras drogas. O CAPS 1 e o CAPS 2, a diferença entre eles é referente à população atendida, à quantidade de população, certo? E a gente é um CAPS 2 justamente porque a gente atende esses outros 7 municípios. Então, a gente deve atender demandas de usuários de 0 a 100 anos, certo? Como eu falei, com transtorno mental grave e persistente. E também demandas voltadas, como a gente não tem um CAPS AD, a gente atende demandas voltadas também para álcool e outras drogas, né? A gente tem um grupo específico aqui no CAPS que atende pessoas com necessidades relacionadas ao uso abusivo de álcool e outras drogas. E a gente atende também a população no geral de 0 a 100 anos, certo? Porém, como não somos um CAPS infantil, a gente não tem uma equipe multiprofissional capacitada para esse tipo de atendimento. Então, a gente realiza o acolhimento e aí a gente vai direcionar, né, essas crianças para um acompanhamento mais específico. Mariana, e sobre esse atendimento específico aqui da cidade de Currais Novos, no caso é o CAPS 2, né? E dessa equipe multifuncional, de todos esses colaboradores que estão envolvidos, ao todo são quantos profissionais? Você falou aí que tem um psiquiatra, tem um psicólogo e quem mais? Isso, nós temos um psiquiatra, nós temos uma enfermeira, 2 técnicas de enfermagem, 2 psicólogas, um profissional que conduz as oficinas, né, um arteterapeuta, 2 assistentes sociais, uma nutricionista, certo? E temos também, para além desses profissionais, a equipe de apoio. Essa é a equipe técnica e a gente tem a equipe de apoio, que é a cozinheira, a SG e o porteiro. E, além desses profissionais, também a gente tem uma profissional responsável pela parte administrativa. Mariana,
nesse exato momento, alguém que está nos assistindo e que possivelmente esteja enfrentando algum problema mental, esteja sofrendo, como essa pessoa deve chegar ao CAPS e quando, a partir de quando essa pessoa deve sentir essa necessidade? Como é que funciona? Como é que faz? Explica para a gente. Qualquer pessoa, né, que esteja assistindo e que esteja passando por alguma situação, né, de sofrimento emocional, ou a pessoa ou algum conhecido, a gente orienta a procurar ajuda profissional, né? Então, às vezes você acha que o seu sofrimento é um sofrimento pequeno, você minimiza esse sofrimento e às vezes ele pode desencadear um transtorno ou algo maior. Então, a gente orienta que procure ajuda profissional. Pode vir aqui no CAPS para conversar. A gente tem o WhatsApp também, certo? Que eu vou disponibilizar. A gente responde no WhatsApp, certo? A gente vai fazer as orientações, porque a gente tem uma rede de atenção psicossocial, né? Quando a gente fala em saúde mental, não é só o CAPS que oferta esse cuidado, certo? A gente tem a rede de atenção psicossocial, que ela é composta aqui no município de Currais Novos, pelo CAPS, pelas unidades básicas de saúde, pelo Hospital Mariano Coelho, que a gente tem leitos de saúde mental no Hospital Mariano Coelho, porque, embora a gente defenda o tratamento em liberdade, a gente sabe que algumas situações requerem uma intervenção hospitalar, né? Então, por isso, a gente tem leitos de saúde mental no Hospital Mariano Coelho, para onde a gente referencia também quando o usuário está em surto. Porque quando o usuário está em surto, ele não deve vir para o CAPS, ele deve procurar o serviço de urgência. E aí é importante também acionar a SAMU. Se você está diante de uma pessoa que está claramente numa situação de surto, né, está agressiva ou está com uma mudança muito brusca de comportamento, às vezes é uma pessoa que é muito comunicativa e está se isolando, ou é uma pessoa que é mais isolada e está se comunicando, né, assim, de uma maneira mais eufórica. Então, a gente orienta que procure ajuda, né, se for um caso que realmente a pessoa identifique que é um surto, acionar a SAMU, que o SAMU vai manejar essa pessoa até o hospital e, a partir daí, a pessoa vai entrar na rede para realizar o tratamento. Independente da idade? Independentemente da idade, né? Como eu disse, a gente atende aqui de 0 a 100 anos, certo? Muito embora os nossos grupos aqui sejam a partir dos 13 anos, né? Porque a gente não atende criança, mas a gente tem um ambulatório de saúde mental aqui em Currais Novos, que funciona na policlínica, que ele atende criança e adulto. Você tem algum relato, claro, não precisa mencionar, citar nomes, mas tem relatos assim de usuários aqui do CAPS que chegaram numa situação assim bem difícil e conseguiram superar e receberam alta? Existe isso também, de receber alta aqui do CAPS? Isso, existe sim. A gente chama de cuidado compartilhado, né? Quando o usuário ele vem aqui para o CAPS, ele passa pelo tratamento, porque é importante também saber que o CAPS é um local de tratamento, não é um local onde a pessoa vai permanecer frequentando, né, assim, para sempre, ao longo de sua vida. É um tratamento. Então, a pessoa está em crise, né, vem para o CAPS, vai realizar esse tratamento e, em seguida, vai receber o cuidado compartilhado, que é quando a gente retira o usuário daqui, mas direciona esse usuário na rede para ele continuar o acompanhamento, mas ele não mais vai precisar do tratamento no CAPS. E a gente tem situações exitosas, sim, né? A gente tem usuários que chegaram aqui em crise, usuários que sequer verbalizavam, né? E que a gente conseguiu jovens, inclusive a gente tem um grupo de jovens aqui no CAPS, né, que funciona muito bem. Então, os jovens eles têm aderido bastante ao tratamento, né? Então, a gente conseguiu fazer um trabalho de forma que rompesse um pouco esse estigma, e até os jovens procuram bastante o serviço da gente, por isso a gente tem um grupo específico, e a gente tem demandas, né, que chegaram aqui gravíssimas e que a gente conseguiu realizar esse cuidado compartilhado, né? Assim, são muitas situações que a gente realmente conseguiu que esse usuário ele voltasse à sua rotina normal, né? Claro, alguns têm um transtorno, né, e que aprendem a conviver com esse transtorno sem que, para isso, precise estar em surto, em crise, né, estando estável. Muito obrigada, Mariana, pelos esclarecimentos trazidos aqui ao nosso programa e compartilhando automaticamente aí para quem está do outro lado da tela, né, sabendo e conhecendo um pouco mais sobre os serviços aqui do Centro de Atenção Psicossocial Maria Vênus Cunha. Então, a gente só agradece, tá? E fique à vontade para suas considerações finais. É o CAPS que agradece, né? Em nome do CAPS, eu agradeço, né, a TV Câmara por estar aqui levando informação tão importante sobre saúde mental,
Porque eu costumo dizer que a gente adoece, a gente pega uma virose ou quebra um braço, a gente procura um médico, imediatamente a gente procura o tratamento. Quando é com a mente da gente, a gente relaxa mais, né? A gente meio que fica com vergonha de dizer que está adoecido, né, que está precisando de ajuda, e é muito importante realizar o tratamento, certo? Seja o tratamento medicamentoso, seja o tratamento terapêutico, é muito importante procurar ajuda profissional, né? Se você está sentindo que suas emoções não andam bem, né, que você não está conseguindo organizar e lidar com as suas emoções, procure ajuda, certo? Procure ajuda no local certo, que existe tratamento, né? E existe, como eu falei, a recuperação desse usuário, certo? Eu vou conversar agora com Zanara Menezes, ela que é nutricionista aqui do CAPS. Zanara, seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Então, fala como é que funciona essa questão aí da nutrição para os usuários aqui do CAPS. Bom, essa parte da nutrição, nós ofertamos, né, 3 refeições para os nossos usuários. Então, a gente serve aqui café, almoço e lanche da tarde, né, para os usuários que frequentam o CAPS. E a gente consegue englobar essa parte nutricional bem bacana, diversificando bastante o cardápio. E, além disso, também, a parte da nutrição, junto com a equipe multiprofissional, consegue ministrar os grupos, né? Então, tanto a gente está envolvido nessa parte das dinâmicas, né, das orientações com os usuários, como também nessa parte das refeições. Zanara, cerca de quantas pessoas são atendidas semanalmente aqui no quesito refeição? Inclusive, nós estamos conversando com ela aqui no refeitório, viu, gente? Cerca de 100 pessoas por semana, né, a gente consegue atender em questão da refeição aqui no CAPS, porque justamente são para os nossos usuários, né, essas refeições são feitas para eles. E aí eu, juntamente com outra nutricionista, né, Camila, respondemos aqui por essa parte da nutrição. Então, essa parte da questão da limpeza, da higiene, né, sobre os alimentos, a gente sempre faz orientação com a equipe, né, cozinheira e quem está envolvido com a cozinha. Então, a gente está envolvido nessa parte aí. Da atenção também, da orientação para os profissionais que estão trabalhando aqui com as refeições. E sobre a sua experiência enquanto nutricionista à frente aqui do CAPS, você está sempre aqui, né, com frequência, atualizando o pessoal que participa, os grupos, né, que a gente estava conversando aqui em off, que tem uns grupos. Inclusive, agora, nesse momento, está tendo um grupo atendido, está sendo atendido aí por um profissional. Então, como é que está sendo aí essa sua experiência aqui no CAPS? Isso, porque aqui é uma terapia coletiva, né? Então, assim, o usuário ele vem justamente para frequentar esses grupos que são administrados pela equipe multiprofissional, que a gente tem uma ampla, né, gama de profissionais aqui envolvidos. E eu falo de La Serra que aqui é uma escola, porque eu na faculdade praticamente não tive contato, né, e nem sabia o que a nutricionista poderia fazer num CAPS, por exemplo. E depois que vim para a prática, a gente vê o quanto de coisa que a gente tem para fazer aqui dentro. E para enriquecer, né, a vida de outras pessoas. Então, com orientação, com informação, né, com cuidado, com atendimento. Então, a gente consegue aqui ter uma escola, o aprendizado é gigante. Então, é muito bacana. E eu sempre falo, né, para as pessoas que o SUS ele nos ensina muito. Então, aqui, principalmente, onde você vai, com certeza, aprender e abrir seu coração. Porque muita gente ainda tem enraizado a questão do preconceito, né? E quando a gente vem para cá, a gente entende que são pessoas que precisam de acolhimento, são pessoas que precisam de um cuidado especial. E agora eu vou conversar com o Hiromi Cavalcante, ele que é responsável, ele que é arte e educador aqui do CAPS, ele é responsável pelas atividades e eventos aqui da instituição. Hiromi, seja bem-vindo aqui ao nosso programa Viva Mais, aqui da TV Câmara, para a gente conhecer um pouco como funciona. Já conversamos com Marina, já conversamos também com a Ana Flávia, que é enfermeira, também aqui passou pela nossa conversa a Zanara, que é a nutricionista, e agora é a sua vez. Vamos lá, vamos saber como é que funciona essas atividades, esse atendimento, esses grupos. Seja bem-vindo. Tudo bem, de La Serra, obrigado pelo espaço. Há 3 anos que eu estou aqui, né, no CAPS de Currais Novos, e a gente sempre realiza semanalmente encontros com a equipe, né, para debater e decidir as atividades da semana. E mensalmente a gente realiza as nossas reuniões, né, que é justamente para debater como é que foi a evolução desses usuários
que todos os dias eles são evoluídos, né? Em seus prontuários. E aí, cada profissional, já que a gente tem uma equipe multi, a gente é responsável por um certo horário de atividades com eles, atividades terapêuticas, né, ali. E aí a gente concentra todos eles dentro de uma sala. Alguns que não se sentem bem, né, estarem ali presentes, falarem, participar, a gente respeita e pede para eles se sentarem no sofá, ou então, se eles quiserem continuar na sala, tudo bem. Mas as atividades são multi-atividades ali realizadas com o pessoal da nutrição, a minha parte que é arte, e tem a parte da psicologia, que é com a Emília, né, que sempre faz o primeiro momento, que foi a pessoa que fundou aqui a instituição há 19 anos atrás. Então, ela é o nosso ponto de referência, né, Maria Emília. E dessas atividades que você vem trabalhando com esses grupos, dessa evolução que você disse que se reúne mensalmente e analisam, e aqui para a gente saber um pouco como é assim, da sua experiência, dessas evoluções, as evoluções são realmente positivas? Todas as evoluções, elas são positivas, né? Quando eu cheguei aqui no CAPS, ainda um rapaz inexperiente na área da saúde mental, né? E aí eu fui colocado aqui para realizar algumas oficinas, né, como experiência. E aí foi se passando, né, completou os 3 anos, aqui estou, né? E assim, é incrível ver o processo de evolução de cada usuário, né, de cada pessoa que está passando por algum transtorno, algum sofrimento, né, psicológico. E a evolução é totalmente positiva, principalmente na parte que eles se sentem à vontade para se abrirem conosco, né, com a equipe. E sempre tem um grupo de pessoas, né, tem um usuário que se sente mais à vontade em se abrir comigo, com a Emília, com Zanara, seja qual profissional for, mas sempre vai existir o seu profissional preferido, né, ali que ele vai decidir se abrir. E aí todas as falas dele são positivas, até mesmo nos momentos de crise, né, que a gente não consegue adivinhar o dia que eles vão entrar em crise, né, psico ali. Mas, assim, é incrível o trabalho na área da saúde mental. Eu sou apaixonado. Se eu falar para você que eu me arrependo de ter conhecido o CAPS, eu vou estar mentindo. E é uma área que eu quero me especializar cada vez mais. Porque cada um aqui tem a sua personalidade, tem o seu comportamento que é diferenciado. Mesmo assim, deve existir as dificuldades, deve existir os desafios. E qual o desafio assim que você lida todos os dias, mas mesmo assim você suporta o processo e você quer continuar? O que lhe faz seguir, assim, incentivado a continuar aqui no CAPS? A parte mais complexa, eu sempre falo, que é o grupo AD, né, que é álcool e outras drogas, que a gente acolhe aqui também, que são pessoas totalmente conscientes, né, ali, mas com um vício, e a maioria homens, e eu acho que o público masculino é o mais complicado de se lidar em relação ao transtorno, né, da saúde mental. A partir do momento que o ser homem, né, ali é um ser bruto, né, ali aquela coisa vem, então para a gente romper a barreira com ele, criar uma intimidade com eles, é bem difícil. Eu acho que com o público feminino é bem mais fácil, né? Que elas vêm com a... Tem mais sensibilidade, né? Tem essa sensibilidade conosco, né? Profissional, e com elas mesmas, né? Assim, elas admitem o que elas estão passando ali, e o homem é bem mais complexo, né? E o que a gente usa sempre é o famoso jogo de cintura, né? Ali a gente vai devagarzinho, até conquistar aquela pessoa, porque também não é fácil, né, a gente ficar de frente para um estranho e abrir nossa vida, né, para ele, abrir os nossos problemas. Eu acho que a gente, né, que acha que não tem um problema psicológico, né, já é difícil para a gente se abrir. Imagina quem tem o problema. Inclusive, é um fator interessante de ser pontuado aqui na nossa conversa com relação ao CAPS. Muita gente gera na mente de muita gente que está assistindo aí, que pensa assim, o CAPS é só para gente doido, né? Eu não vou nem passar lá em frente, porque é só gente...
Por que esse preconceito, por que desse pensamento, desse receio das pessoas? E também a gente tem que colocar e esclarecer que o CAPS é para todos, né? Infelizmente, isso tudo vem a partir dos próprios profissionais da área da saúde que tem esse preconceito, e isso é entristecedor para a gente, né, que é da área da saúde mental. E ninguém entende que o CAPS é um centro de atenção psicossocial, né? Nós somos uma casa de apoio. Justamente que o nosso prédio ele é em formato de uma casa, justamente para não se parecer com um hospital e nem com uma clínica. E aí, hoje em dia, a gente recebe um grupo de jovens aqui. Nós temos um grupo de jovens estudantes da rede daqui do município e fora do município também. E são jovens totalmente que você vê no dia a dia, como os nossos primos, os nossos filhos. E aí, quando eles chegam para o acolhimento, que é o primeiro momento, eles já sentem um impacto. Tipo, eles não queriam estar aqui devido ao CAPS. Como é que os meus amiguinhos vão me tratar? Como é que as pessoas na rua vão me tratar ao saberem que eu vim para o CAPS? E aí a gente vai desmistificar algumas coisas que são faladas sobre a instituição, né, sobre o serviço, o CAPS. E sempre tenta relatar que o CAPS não é um local de loucos, né? A gente sempre costuma falar que louco é o sistema, que impõe isso à sociedade, que eles tentam tanto romper essa barreira da saúde mental, mas ao mesmo tempo eles constroem um muro tão grande em volta da sociedade, separando quem tem algum transtorno para quem não tem, entre aspas, como eu falei, que todos nós temos algum transtorno mental, seja um transtorno de personalidade, que eu acho que a maioria da população tem, que tem dia que é o famoso lundum, né? Que, eu já acordei bem, Mudança comportamental. Eu te amo e de repente te odeio, né? Hoje eu não quero ver a cara de ninguém. Isso é um transtorno de personalidade ali, já é um vestígio. E que precisa ser cuidado e tratado, né? Precisa. E assim, todos nós temos momentos tristes, né? Vamos ser sinceros, quando a gente passa por algum problema, principalmente hoje em dia o que está afetando muito é o financeiro. Todas as pessoas que passam por algum momento financeiro, alguma dificuldade financeira, ela adoece. E se ela não cuidar, infelizmente ela vai chegar ao ato extremo, né? Que infelizmente é o suicídio, né? Ali. E eu falo sempre que se você não tiver um apoio dos seus próprios familiares, dos seus colegas, aí a coisa vai ficar bem mais difícil. E o CAPS é justamente para isso. Se eu tenho um amigo que fala que eu já tive vários amigos que estão aqui hoje, e muitos amigos meus, do meu ciclo de amizade, eles chegam e falam: Hiromi, como é que eu faço para ser acolhido? Mas sem brincadeira, falando sério mesmo, como é que eu faço para ser acolhido? E aí eu sempre converso com um profissional daqui, e aí eles sempre me passam, né, a ficha antes, eu vou falar, e aí alguns vêm para cá, são ouvidos, não por mim que eu não posso, se é meu amigo eu não posso acolher, né? Eu não posso nem participar do acolhimento. Mas aí eu coloco outro profissional. E aí eles escutam, e quando não é demanda CAPS, tipo, eu estou com ansiedade, eu estou sem dormir. E aí você é encaminhado para ambulatório, né? Que é para o ambulatório. Mas, tipo, eu estou com ideação suicida, né? E aí a gente faz aquela pergunta, né? As pessoas até falam, vixe, pergunta forte. Você já tentou suicídio? Ou você já pensou? Quais foram as formas? E aí, dependendo... Aí você vai ser acolhido aqui no serviço. E muitas pessoas não se sentem bem, né? Porque é um grupo de pessoas, mais de 30 pessoas dentro de uma sala. E o primeiro momento é justamente esse momento de perguntar: como é que você está? E aí a pessoa fala: hoje eu não estou bem. E aí, Lacer, como é que eu vou acolher uma pessoa que está com ansiedade para um grupo terapêutico que as pessoas estão com um quadro gravíssimo, né? E aí essa pessoa vai findar adoecendo bem mais, né? E aí tem esse ciclo, como eu falei, de perguntas, né? O primeiro momento, como é que elas estão, sempre é feito por uma psicóloga ou um psicólogo, que é necessário, né? Que eles vão saber tomar os devidos cuidados, né? Ali, o desenrolar. Para direcionar. Para direcionar. A gente pode ouvir, mas... a fala sempre é bom vir do psicólogo, né? Para a gente também não tomar aquele posto ali, e às vezes a gente não vai saber direcionar aquela pessoa
que a gente sempre fala, a luz, né? Exatamente, e essa nossa conversa não deixa de ser também um alerta para quem está nos vendo agora, nos assistindo, e de repente esteja passando também por algum problema, esteja passando por alguma mudança comportamental brusca em casa, com os familiares, e não está conseguindo discernir, né, entender o que é que está acontecendo, mas que pode buscar ajuda aqui no CAPS. Corretamente, tem um atendimento todos os dias aqui. Como é que funciona esse atendimento? Inclusive o seu atendimento específico, dos horários também. Você estava acompanhando agora um grupo, né? Aí hoje é segunda-feira, nós estamos gravando essa matéria, e na segunda-feira são quantos grupos atendidos? E sobre essa questão da necessidade de alguém que esteja em casa e, de repente, passando por algum problema, algum transtorno e queira ajuda, como é que faz? Estamos abertos o serviço, né, de segunda a sexta. Na quarta-feira é o atendimento médico, né, com o psiquiatra, para quem é daqui do serviço, o CAPS, né? Mas só de segunda a sexta são grupos diferentes. Tem um grupo da manhã, pronto. Da segunda hoje é o grupo das mulheres, que antes era misturado, era misto, era homens e mulheres, mas só que a gente viu a necessidade de ter um grupo só de mulheres. Porque, na maioria das vezes, elas não se sentiam bem à vontade de se abrir, né, os seus problemas ali na roda, porque existiam homens. E aí a gente fez, por que não fazer um grupo só de mulheres? Como já existe um grupo de jovens, por que não beneficiar as mulheres? E aí nós temos também um grupo só de homens, que são os homens que eles praticam futebol lá na quadra, que eles amam. É um time perfeito de futebol, só você vendo. Eles vão para a quadra, eles participam de intercâmbios. E tem os outros grupos, como eu falei, o AD ele é misto, são homens e mulheres. Tem a quinta-feira, que são o pessoal de outra região, de outras regiões, que é Acari, temos Florânia, São Vicente, Bodó, Cerro Corá, Lagoa Nova. E é engraçado que vem vans, eles trazem van lotada. E a gente tem essa demanda com os outros municípios também, essa responsabilidade. E na sexta-feira a gente agora atende o AD, e no horário da tarde é só evolução, acolhimento, essas coisas. Mas o acolhimento é de segunda a sexta, sem parar. Não tem intervalo de horário. De 7 às 5 da tarde o CAPS é aberto. Não fecha para almoço. E dependendo da situação daquele usuário, tem as sessões que participa até receber a alta. No momento que recebe a alta, já abre vaga para outro. E, atualmente, todas as vagas estão preenchidas ou não tem essa questão de vaga? Sempre as portas estão abertas para receber quem estiver precisando? Não existe essa questão de vagas, né? É até bom desmistificar isso, né? Quebrar essa imagem. Não existe essa questão, eu vou esperar uma vaga. Não. Aqui você vai ser acolhido e você vai ser encaixado em um dos grupos que for do seu perfil, né? Ali que a gente avaliar. E uma coisa importante que é bom de se falar é que é necessário e é fundamental se falar de saúde mental também nas escolas. Como eu falei do grupo de jovens, né, que a gente atende, as escolas elas precisam ter um olhar mais aberto e mais sensível. Vocês já pensaram em alguma possibilidade assim de uma extensão do trabalho do CAPS, de levar para as escolas? Já pensaram nessa possibilidade? Sempre o CAPS é procurado no Setembro Amarelo, né, que agora é o Valorização da Vida. E todos os representantes políticos, eles sempre procuram a instituição, as escolas procuram nesse mês, né, de setembro, porque é o mês que existe um índice bem alto, né, de suicídio aqui no município, em outros lugares, mas a gente já pensou em fazer intervenções, sim, nas escolas, mas sempre a demanda daqui é muito grande, sabe? Na verdade, a questão do Setembro Amarelo é um mês que foi escolhido, né? Tem uma história simbólica, né, nesse período de setembro, porém, esses atos extremos acontecem de janeiro a janeiro, infelizmente. A gente não consegue contar, né, calcular, no mês de setembro tem mais casos, não, são todos os dias do ano, né? Todos os dias, mas o mês de setembro é o pico, né? Já que é uma data comemorativa, né?
comemorativa, não, de luta, né? De luta, de prevenção e conscientização. Mas aí as escolas, elas poderiam trabalhar de janeiro a janeiro, né? Realmente, a saúde mental ela é importante. Nós não sabemos quais demandas que aquele jovem, aquele adolescente, até mesmo aquele adulto, que existe o EJA, né? Aqui na cidade, quais demandas que aquele ser humano ele traz até chegar na escola. Por que que ele está tomando aquelas atitudes, né? Agindo daquela forma. E aí, hoje em dia, até eu mesmo, eu vou ser bem sincero, antes de entrar aqui, eu achava que as pessoas queriam chamar a atenção. Realmente a gente tem que assumir, né? Quando eu não tinha uma mente desconstruída em relação à saúde mental, às vezes eu falava, caramba, quer chamar a atenção, está se cortando porque, né? Ou é frescura. Ou é frescura, mas quando a gente mergulha dentro da área da saúde mental, a gente passa a ver que as coisas não são como a gente pensa ou como as pessoas falam. E quando a pessoa auto se mutila, né, ali, é porque já está em um pico, sabe, gigante ali, ela está no topo. Porque justamente aqueles cortes é para amenizar a dor. E existem profissionais, infelizmente, que ainda julgam essas pessoas. E que o pior erro de Lacerre é quando há um ato desse extremo, né, como automutilação, tentativas ou até mesmo o suicídio, e as pessoas vazam, né, que é crime, né, hoje em dia, mas ainda existem pessoas que têm o prazer de vazar, né, e para que isso, né, para quê? Inclusive, essas pessoas que se utilizam dessa forma para propagar isso aí, não deixa de ser também uma pessoa que esteja precisando de um acompanhamento, um tratamento. Porém, são pessoas também que são resistentes e acham que está tudo bem, que eu estou tranquila, estou normal e não preciso disso. Essas pessoas resistentes, eu penso que talvez sejam pessoas que também, com certeza, estejam precisando tanto quanto, né? E todos nós precisamos de ajuda, precisamos de terapia. Eu falo sempre para o pessoal aqui da instituição que tem dias que eu chego em um nível, de um limite bem extremo, assim, sabe? Porque são tantas coisas do nosso dia a dia, né? Atrás desse portão, antes de a gente entrar aqui no prédio, que no momento que a gente entra aqui no prédio, a gente é o profissional, né? O Hirom profissional. Mas o Hirom não profissional, o Hirom pessoa, lá fora. Eu tenho meus problemas, eu tenho as minhas questões. Mas isso eu tento trabalhar todos os dias. E eu sei o quanto é difícil a gente lutar, relutar, né, contra os nossos problemas psicológicos, né, que eu acho que tudo é aqui, né, tudo da gente. E é tão complexo quando a gente para pensar. Eu acho que é por isso que as pessoas não abraçam a causa da saúde mental, é porque elas nunca passaram. Ou se elas passam, como você falou, elas não aceitam. Hiromi, muito bom esse nosso bate-papo aqui no nosso programa Viva Mais, mas nós já estamos chegando aqui ao final e eu só quero agradecer a você. Muito bom você ter citado também o nome da psicóloga Emília, né, que ela praticamente que fundou. Nós gostaríamos também de tê-la aqui conosco no nosso programa, só que ela está nos dias de descanso, né? Um rápido recesso, mas em breve ela já vai estar de volta. Essa semana mesmo ela já vai estar retornando aí às suas atividades. Então fica aqui o nosso registro e o nosso respeito também, a nossa admiração por essa grande profissional, Emília. E a vocês também, todos que fazem parte aqui do CAPS, que estão sempre à frente, sempre ali na luta, tanto quem está ali na cozinha preparando aquela comida para o usuário, para a pessoa que está recepcionando, Marina, que está ali à frente de tudo, todos vocês engajados, parabéns por esse trabalho. E aqui está o nosso registro do nosso programa para fortalecer e, assim, fortalecer e valorizar esse trabalho de vocês, que tem que ser lembrado sempre e valorizado, né? Muito obrigada por estar aqui conosco e nós vamos estar sempre à disposição de vocês. Obrigado a todos e estejam sempre bem-vindos a conhecer o nosso serviço CAPS, né? Se você quiser realizar alguma ação aqui dentro do nosso prédio, a gente está de portas abertas e obrigado você por esse olhar tão sensível e as palavras que a gente usou aqui hoje. Gente, então, já encerrando aqui o nosso programa
Viva Mais de hoje. Aguardando a todos para um próximo encontro. Conto sempre com carinho e atenção. Lembrando que você pode acompanhar também os nossos programas através dos nossos canais, o digital, o analógico, você está conferindo aí, e também lá no YouTube. Então, um forte abraço e até a próxima.